E o VGHF11 ele é melhor do que o MXRF11? Eu vou estar fazendo aqui uma breve explicação ali sobre os dois e qual que é o melhor, qual que vai estar pagando mais no futuro, qual que ali tem um histórico melhor. E nós vamos estar falando disso. Mas antes da gente continuar com esse vídeo, comenta aqui pra gente quantas cotas que vocês têm de cada um. Porque eu tenho certeza, se você tá assistindo esse vídeo, você deve ter ali pelo menos umas 200 cotas ali de cada um, tá? Que tá chegando ali um valor bem bacana já de dividendo, porque os dois pagam muito dividendo. Agora, inicialmente, VGHF11, bem rápido aqui, liquidez média diária vai ser sempre gigantesca, último dividendo de 8 centavos, com dividendo médio ali de 13,94, tá? Um dividendo bem alto, né? Principalmente por ser um fundo ali na base 10 ali. Patrimônio líquido gigantesco, né? Um fundo mais de 1 bilhão. O fundo cresceu muito, tá? O pessoal ama muito fundo ali, custando na casa dos seus R$ 10. Principalmente esses fundinhos que pagam ali um dividendo acima da média. Agora, o seu PVP, que seria o seu valor justo, 0,99. Basicamente, ele está no seu valor justo. Nem a mais e nem a menos. Vai, nossa, 1% ali de desconto. Quase que irrelevante. Os seus dividendos nos últimos 5 anos, bem rapidamente, hein? Não perde o fio na meada. Nos últimos 5 anos pagou cerca de 46%. Só que olha o ponto aqui, ele não tem 5 anos de idade, pois ele nasceu em 2021, então ele não tem todo esse período para a gente estar analisando. Porém, desde que ele nasceu, ele pagou muito dividendo, tá? Você vai ver aqui que os meses que ele menos pagou foi no mês que ele nasceu, que foi de 0,7. Geralmente a gente até acaba desconsiderando esse dividendo, porque o fundo ali quando nasce vai levar cerca de 3 a 6 meses até conseguir fazer 100% da sua alocação, estruturar totalmente o fundo. Então, esse período aqui tá de 3 a 6 meses, ele vai começar a pagar um dividendo até um pouquinho mais baixo. Porém, se a gente desconsiderar isso, a gente vai ver que a média dele aqui tá ali basicamente ali na casa de 1% ao mês. Um pouquinho mais ali do que o MXRF11, que a gente vai estar falando. O outro ponto, em relação ao seu preço, ele vai ter uma valorização maior do que nos últimos 12 meses, porém, quando a gente compara aqui todo o seu histórico, você vai ver que a oscilação dele é muito maior do que o do MXRF11. Isso porque ele tem um risco um pouco maior. E esse risco acaba sendo compensado ali nos seus dividendos. Ele vai estar pagando a mais, porém ele tem um risco a mais. Então, se a gente pegar aqui, desde quando ele nasceu até agora, ele está tendo uma queda ali de cerca de 9%. Porém, isso não é de todo mal, pois isso surge oportunidades para você estar comprando o fundo. Tanto que se você desconsiderar a queda desses 46% aqui somente de dividendo, você vai ter ali um lucro de quase que de 10% ao ano. E mesmo assim, ainda é um excelente retorno. Aplicação que uma rápida simulação do VGHF nos últimos 12 meses tivesse aplicado 50 mil, na poupança você teria 53. Já no fundo, você teria um retorno de mais de 58 mil. Olha que incrível! Uma valorização em relação à poupança de que quase de 10%. Muita gente vai falar assim, nossa, mas apenas 10% ali em relação à poupança? Isso é muita grana, porque isso daqui foi em apenas um mês. Imagina daqui 2, 3, 4, 5 anos, 6, 7 anos. Basicamente, depois de 7 anos, você vai ter quase o dobro de retorno do que o da poupança. E isso é extremamente interessante, tá? Agora, um ponto negativo do VGHF, porque nem tudo são flores. O seu valor patrimonial nasceu na casa de 9,67 e por ser um fundo de dívida do setor imobiliário, ele basicamente ali não tem valorização. Pelo contrário, teve até uma leve desvalorização ali com hoje ali custando cerca de 9,27. Lembrando que está um pouquinho desatualizado aqui, tá no mês de janeiro, mas é algo natural. O site aqui da Fund Explorer não atualiza todos os meses esses dados. Agora vamos para o MXRF. E aqui temos o monstro do MXRF11, liquidez diária, o dobro, simplesmente o dobro ali do VGHF, e mesmo assim sendo uma liquidez diária do VGHF já muito alta. Último rendimento de 10 centavos, pagando mais do que o VGHF. Porém, o seu dividendo yield acumulado nos últimos 12 meses está abaixo. Patrimônio, simplesmente o dobro do que o do VGHF, porém ali o seu PVP, que é o seu valor justo, está um pouquinho acima de 1. Lembrando que o ideal é sempre a gente estar comprando abaixo de 1, porque isso vai dar uma margem de segurança para a gente ali e um desconto maior. Agora, outro ponto, em relação aos seus dividendos, tá? Vamos pegar aqui dos últimos 5 anos. Ele tem um dividendo maior, aparentemente, do que o VGHF? Sim, porém ele realmente tem 5 anos de existência. O VGHF11 ele não possui esses 5 anos ali
de existência. Então, por isso que ele tem um dividendo maior. Porém, se você estiver pegando aqui basicamente a média ali dele, tá, ele vai estar pagando ali cerca de 0,9, com em relação ao dividendo do VGHF contra ali de apenas 1%. Então o VGHF11 paga mais do que dividendo do que o MXRF11. Porém, o MXRF11 tem um ponto positivo basicamente do que? Ele tem um dividendo consistente há mais de 10 anos. Esse fundo já é muito antigo. Então se você pegar o histórico dele aqui, ó, desde 2016 ali, ele já pagava dividendo. Aqui está um pouco errado, tá? Porque não nasceu como MXRF11, mas já pagava dividendo, tá? Um ponto aqui que também é bem parecido quando eu vejo HF11. Ele tem uma oscilação de preço? Sim. Porém, se você pegar o histórico de preço dele aqui, ó, a oscilação dele é bem menor do que do VGHF11. Mas isso tudo é refletido por conta da sua estratégia. Lembrando, VGHF11, maior risco. MXRF11, maior segurança. E a sua valorização em relação à poupança é quase que 7% ali. A mesma característica em relação ali do VGHF. Porém, o VGHF é um fundo mais novo, tá? Aqui no MXRF11 a gente já consegue ver essa diferença maior. Do MXRF11, basicamente nasceu com 9,55 e hoje está ali com 9,80. Não teve basicamente nenhuma valorização. Ah, teve um pouquinho ali ou outro, mas é basicamente nada, tá? Agora, qual que eu escolheria aí se eu fosse iniciante, que eu realmente escolhi quando eu comecei? Eu escolhi o MXRF11 por conta da sua segurança. Ele tem uma segurança um pouco maior ali do que o VGHF. Porém, o VGHF tem um retorno bem maior do que o do MXRF11. Se você estiver considerando ali daqui mais 2 anos, que ele vai completar ali 5 anos de existência, você vai ver que o retorno dele em relação um ao outro vai ser de quase que 30 a 40% maior. Então vai depender muito do que você está procurando. Está procurando um retorno? VGHF. Está procurando segurança? MXRF11. Lembrando que os dois pagam dividendo e é muito bacana você ter uma carteira balanceada. Tanto uns que é mais arriscado, que paga mais dividendo, e tanto outros que é menos arriscado, que paga menos dividendo. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele não tenha ficado muito longo. E isso aí. Valeu, falou!